Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 5. Este é um capítulo de denúncia profunda e abrangente, no qual o Senhor revela, por meio do profeta, a extensão da corrupção moral, espiritual e social do povo de Judá. A mensagem não é direcionada apenas aos líderes, mas a toda a população, de ricos a pobres, de grandes a pequenos. Deus, que havia clamado por arrependimento e advertido com amor, agora revela que procurou por alguém justo entre eles, alguém que vivesse com integridade, e não encontrou. A cena é de tristeza divina e indignação justa. O povo havia se afastado da verdade, e mesmo os que tinham aparência de piedade não praticavam a justiça, nem buscavam a verdade. Deus diz que está disposto a perdoar toda a cidade se encontrar apenas um homem que faça o que é reto. Isso ecoa o princípio da intercessão visto em outros momentos das Escrituras, como em Gênesis, quando Abraão intercede por Sodoma. Mas aqui, a realidade é trágica. A justiça foi abandonada, e até os líderes espirituais se tornaram cúmplices da mentira e da opressão. O capítulo também mostra como o pecado se espalhou em todas as esferas. Os pobres são tolos porque rejeitam a correção, e os grandes são piores ainda, pois agem com soberba, autoridade e rebeldia. Os profetas mentem, os sacerdotes se aproveitam da situação, e o povo ama ouvir aquilo que não os confronta. Diante disso, o Senhor declara que o juízo virá, e virá com força. Ele está cansado de advertir um povo que não quer ouvir. Ainda assim, mesmo no meio da denúncia, há um convite implícito, que o povo reconheça sua condição antes que seja tarde. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 5 do livro do profeta Jeremias. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos, e comerão a tua sega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortificadas em que confiavas, abatê-las-ão à espada.
Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura não me temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão. Todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? O capítulo se inicia com um apelo surpreendente e profundamente triste. Correi pelas ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um só que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu perdoarei a ela. Deus, em sua misericórdia, está disposto a perdoar toda a cidade por causa de um único justo. Isso revela não apenas a severidade da situação, mas também a disposição divina de exercer misericórdia mesmo diante de tamanha rebelião. A imagem nos remete ao que o Senhor disse a Abraão sobre Sodoma. E aqui, o mesmo princípio se aplica. A justiça de um só poderia mudar o destino de muitos. No entanto, a busca se mostra infrutífera. Não havia ninguém que realmente vivesse com integridade diante de Deus. O povo dizia, o Senhor vive, mas usava o nome de Deus em vão, jurando falsamente, como quem invoca a divindade apenas para parecer piedoso, sem viver a verdade. O uso do nome de Deus tornara-se uma fórmula vazia, desprovida de reverência, transformando a fé em aparência e o culto em ritualismo. Deus responde, não hei de castigar estas coisas? A tua correção não havia de vingar-se? O juízo é o resultado da fidelidade divina à sua justiça, porque ele não pode pactuar com a mentira. A linguagem utilizada por Jeremias é direta e cortante. Amei-os, mas traíram-me. O povo rejeitou a disciplina e tornou-se rebelde. Eles endureceram a face como pedra e não quiseram voltar. Essa obstinação espiritual é um dos temas centrais do capítulo. Deus não está lidando com um povo ignorante ou carente de orientação. Está lidando com pessoas que ouviram a verdade repetidas vezes e ainda assim escolheram se afastar. Essa rebeldia deliberada é o que torna o juízo inevitável. A correção que poderia ter sido preventiva agora se tornará corretiva. Jeremias então apresenta a divisão social da iniquidade. Primeiro, ele tenta encontrar esperança entre o povo mais simples, os humildes, talvez esperando que ali ainda houvesse temor do Senhor. Mas não encontra. Depois, volta-se aos grandes, os líderes, pensando que com mais instrução espiritual haveria mais responsabilidade. Mas o resultado é o mesmo, ou pior. Eles quebraram o jugo, romperam os laços e agiram com ainda mais arrogância. Isso nos mostra que o problema não era de instrução, mas de disposição do coração. Tanto os que tinham pouco quanto os que tinham muito haviam se afastado de Deus. Diante dessa realidade,
Deus anuncia o instrumento do seu juízo. Subi sobre os seus muros e destruí-os, mas não os destruais de todo. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. A destruição será parcial, com espaço ainda para restauração. Deus ordena que se derrubem as estruturas falsas, os muros de segurança enganosa, os sistemas que não foram edificados por Ele. O povo construiu uma religião sem Deus, uma segurança sem fé, uma moralidade sem justiça, e tudo isso será abalado. Mas o fundamento verdadeiro, ainda que ferido, será preservado para a reconstrução futura. A infidelidade do povo é descrita com palavras fortes e reveladoras. Traíram ao Senhor dizendo, não é Ele. Essa negação da soberania divina vai além do ateísmo. É um desprezo prático pela presença e pelo juízo de Deus. Eles afirmavam que o mal não viria, que não veriam espada nem fome, e que os profetas estavam falando vento. Essa incredulidade não era ignorância, mas resistência consciente à verdade. O povo havia se cercado de falsos profetas que anunciavam paz quando havia guerra, segurança quando havia perigo e bênção onde havia rebeldia. Esse engano generalizado não era apenas uma falha dos líderes, mas uma escolha do povo, que preferia ouvir palavras suaves a encarar a necessidade de arrependimento. O Senhor, então, responde com firmeza: Eis que farei com que as minhas palavras no teu coração sejam fogo, e este povo, lenha, e elas os consumirão. A palavra verdadeira de Deus, desprezada por tantos, será como fogo purificador e destruidor. Ela não será ignorada para sempre. Terá seu efeito. Jeremias, como profeta fiel, não será silenciado. Sua mensagem será inflamada pelo Espírito e seu conteúdo cortará como espada. Deus anuncia que trará de longe uma nação contra Judá, forte, antiga e cujo idioma o povo não entende. Esse detalhe é importante. A língua estrangeira simboliza a distância e o julgamento divino. Essa nação, claramente uma referência à Babilônia, será impiedosa, disciplinada e eficaz em sua destruição. Eles devorarão a colheita, o pão, os filhos, as ovelhas, a vinha, as cidades fortificadas. Tudo aquilo em que o povo confiava como sinal da bênção divina será levado. É como se o Senhor estivesse dizendo: Vocês desprezaram minha palavra, agora verão o que acontece quando a minha mão de proteção é retirada. Mas mesmo nesse anúncio de juízo, há uma nota de esperança. Deus declara que, apesar da destruição, contudo, não darei cabo de vós. Isso revela o coração de Deus. Ele disciplina com justiça, mas não abandona com frieza. Há limite para o juízo, porque há propósito na correção. Deus quer restaurar, não apenas punir. E para que isso aconteça, é necessário que o povo compreenda a gravidade de seu afastamento, reconheça sua condição e deseje voltar. A disciplina é um caminho para despertar a consciência, não um fim em si mesma. O Senhor então antecipa o questionamento do povo. Por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? E a resposta é clara. Assim como me deixastes a mim e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. A relação é direta. O povo que escolheu adorar falsos deuses colherá as consequências dessa decisão, vivendo sob o domínio de nações idólatras. Isso mostra que as escolhas espirituais têm implicações concretas. O culto falso não é inofensivo, ele destrói nações, famílias e destinos. O Senhor continua sua repreensão com uma pergunta carregada de dor e justiça. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá. Ouvi agora isto, povo louco e sem entendimento, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve. A acusação não é contra a capacidade intelectual do povo, mas contra a dureza espiritual. Eles tinham acesso à verdade, viam as obras de Deus, ouviam a sua palavra, mas recusavam-se a crer, a se humilhar, a obedecer. É a mesma cegueira espiritual que Jesus confrontaria séculos depois: ver e não perceber, ouvir e não compreender, porque o coração está endurecido. Deus apela à criação como testemunha de sua soberania. A mim não me temereis, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia por termo ao mar?
O mesmo Deus que ordena os limites do mar e mantém o universo em ordem é desprezado por seu próprio povo. Eles tratam o Criador com indiferença, como se ele fosse incapaz de intervir. A rebeldia não é apenas uma questão moral, mas uma negação prática do senhorio divino. A natureza obedece a Deus com temor. O homem, com orgulho, se rebela. A sequência do texto expõe o coração da nação. Este povo tem coração rebelde e contumaz. Desviaram-se e foram-se. A rebeldia tornou-se um hábito, um caminho contínuo de afastamento. O povo não disse no coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus. Mesmo vendo as bênçãos que vinham de Deus, as chuvas no tempo certo, a colheita preservada, ainda assim não reconheceram a fonte de tudo. A ingratidão espiritual se transforma em insolência. Eles usufruem da bondade de Deus, mas não o honram. E por isso, a maldade se espalha como fermento. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados afastaram de vós o bem. A implicação é clara. O bem que Deus queria derramar foi interrompido pelo pecado do povo. Não foi Deus quem se afastou. Foi o povo que, por sua iniquidade, impediu a continuidade da bênção. Esse princípio permanece verdadeiro. Quando nos afastamos da presença do Senhor, nos afastamos também do favor que vem dele. A seca espiritual, muitas vezes, é fruto da resistência interior, da falta de temor, da recusa em reconhecer que toda dádiva vem do alto. A fidelidade de Deus continua intacta, mas a comunhão é bloqueada pela dureza do nosso coração. O texto, então, aponta para os líderes da nação. Porque entre o meu povo se acham ímpios. Cada um anda espiando como quem arma laços, põe armadilhas para apanhar os homens. Aqueles que deveriam ser exemplo de justiça se tornaram predadores espirituais. Em vez de proteger o rebanho, armam ciladas, exploram, abusam da confiança do povo. Suas casas estão cheias como gaiolas de aves, um símbolo da corrupção acumulada, das riquezas adquiridas por meios ilícitos. Tornaram-se grandes, engordaram, mas abandonaram o juízo e a justiça, especialmente para com o órfão e o necessitado. Deus, então, levanta a pergunta que marca o tom do capítulo. Porventura, por estas coisas não castigaria eu? Diz o Senhor. E não me vingaria eu de tal nação como esta? O juízo é a resposta da santidade ferida, da justiça que não pode ser ignorada. Mas mesmo diante da iminência desse juízo, a maior dor está no fato de que o povo ama essa condição. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o meu povo assim o deseja. Essa frase revela que o problema não é apenas a liderança corrompida, é também o povo que prefere o engano à verdade, que escolhe ser iludido para não ser confrontado. A conclusão do capítulo ecoa com uma pergunta profunda e provocadora. Que fareis no fim disso? Essa indagação encerra a denúncia divina com um apelo à consciência. Deus havia exposto, por meio de Jeremias, a cegueira espiritual, a corrupção moral, a hipocrisia religiosa, a dureza do coração, a injustiça social e a falsidade dos líderes. Mas agora, ele se dirige à alma do povo com uma pergunta que atravessa o tempo. Quando tudo isso desabar, quando a falsa segurança ruir, quando o engano for revelado, quando o juízo vier, o que restará? Que resposta dareis? Essa pergunta não visa apenas gerar temor, mas provocar arrependimento. Deus não deseja a destruição do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Por isso, o capítulo termina não com uma sentença definitiva, mas com uma oportunidade de reflexão. É como se o Senhor dissesse: ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de voltar. Mas se escolherem permanecer nesse caminho, onde ele vos levará? A misericórdia divina está presente mesmo na reta final do discurso profético, estendida até o último momento. O cenário descrito no capítulo é sombrio, mas real. Quando a verdade é rejeitada, a sociedade mergulha em distorções profundas. Líderes exploram, profetas mentem, sacerdotes se acomodam e o povo se conforma. O problema deixa de ser apenas individual e passa a ser estrutural.
E, no entanto, a voz de Deus continua a se levantar contra esse sistema corrompido, não apenas para expor o pecado, mas para chamar a restauração. Jeremias, como porta-voz do Senhor, não apenas denuncia, ele sofre com a mensagem, intercede e continua proclamando a verdade, mesmo quando poucos estão dispostos a ouvir. A realidade que Jeremias descreve continua atual. Em muitos contextos, vemos o mesmo padrão. Pessoas que preferem líderes que dizem o que se quer ouvir, que rejeitam a correção, que transformam a fé em produto, que ignoram a justiça. E a pergunta de Deus segue ecoando: que fareis no fim disso? A resposta a essa pergunta depende de uma escolha pessoal e coletiva. O fim será de dor ou de restauração, de ruína ou de renovo, conforme a resposta dada ao chamado divino. O convite de Deus, mesmo diante da corrupção mais profunda, permanece firme. Ele busca entre o povo alguém que pratique a justiça, que ande em verdade, que não se acomode ao engano. E sempre que encontra um coração quebrantado, ele se inclina, ele perdoa, ele restaura. A fidelidade de Deus não muda. O que muda é a nossa disposição de responder com humildade e arrependimento. O retrato apresentado ao longo de todo o capítulo 5 culmina em um apelo silencioso à consciência de cada pessoa. A rejeição persistente da verdade, a escolha deliberada pela mentira e a inversão de valores não conduzem à liberdade, mas à escravidão. Não à segurança, mas à ruína. O povo se acomodou a um ciclo de falsas profecias, líderes corruptos e práticas religiosas vazias, porque essa estrutura mantinha intacto o conforto espiritual de não ser confrontado. Mas o Senhor pergunta: que fareis no fim disso? Essa não é uma questão retórica, é o clamor de um Deus que deseja que seu povo desperte antes que o fim chegue. A crise não é apenas moral ou política, mas profundamente espiritual. Os profetas mentiam, os sacerdotes manipulavam e o povo consentia com tudo isso porque amava a ilusão. É um ciclo de auto-engano que se alimenta da rejeição ao arrependimento. Deus não está apenas acusando. Ele está revelando com clareza o perigo de viver sob a aparência de piedade enquanto o coração está longe. E nesse contexto, a pergunta final ressoa como um espelho diante da alma. O que será de tudo isso quando o disfarce cair, quando as estruturas ruírem, quando a palavra se cumprir? Essa exortação final também carrega uma esperança implícita. Se Deus ainda pergunta, é porque ainda há tempo de resposta. Se ele ainda se dirige ao povo, é porque a porta não se fechou completamente. A graça de Deus não silencia mesmo em meio à decadência. Ela persiste até o último instante, oferecendo retorno. Mas esse retorno não virá pela reforma exterior, nem por discursos emocionados, e sim por um coração que se humilha, que reconhece sua condição e que clama por transformação verdadeira. A mudança começa no interior, e só então se manifesta nos caminhos da justiça. O capítulo 5 nos ensina que o juízo não vem sem causa, e a restauração não vem sem verdade. Deus continua buscando corações dispostos a viver com retidão no meio de uma geração corrompida. Ele continua levantando vozes proféticas, como a de Jeremias, para despertar os adormecidos, confrontar os acomodados e consolar os arrependidos. E ele continua perguntando, com voz firme e tom de amor, àqueles que insistem em rejeitá-lo: que fareis no fim disso? Que essa pergunta não encontre em nós indiferença, mas um despertar sincero. Agora convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que ilumina, exorta e transforma. Que o nosso coração não se acomode ao engano, mas seja sensível à tua verdade. Livra-nos da cegueira espiritual, da dureza e da religiosidade vazia. Renova em nós o temor do Senhor, a fome por justiça e o amor pela tua presença. Que nossa resposta à tua voz seja arrependimento verdadeiro e entrega total. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 5 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 6. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor,
a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.